Serviço Divino de Palavra, domingo 18 de dezembro de 2022, primeiro pastor Cláudio Castilho. Amados irmãos, para este serviço divino desse domingo, nós temos uma palavra que se encontra no livro do profeta Zacarias, no capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, quero desejar a todos, em primeiro lugar, as boas-vindas, né? Embora não estamos num serviço divino presencial, mas estamos na presença de Deus, no altar do Senhor, por isso somos todos bem-vindos. Esse hino que o organista, o amado diácono, acabou de tocar, quase que deu vontade de cantar junto com o órgão. Ó, que alegria, Cristo logo há de vir, né? Porque já vem o formoso príncipe de paz. É a letra, o verso final desse hino. Ó, que alegria. E amados, exatamente o texto bíblico de hoje, né? O texto bíblico de hoje. E estamos comemorando, vivendo, né, o quarto domingo de Advento, né? O quarto domingo de Advento. E já depois o próximo serviço divino será o serviço divino de Natal. E o texto vou ler de novo. Exulta e alegra-te, como cantava o hino, né? Ó, que alegria! Exulta-te e alegra-te, ó filha de Sião. Filha de Sião, o que significa isso, amados? É a Jerusalém, a filha de Sião. Jerusalém está ali, estava ali sobre o monte Sião, aquela cidade edificada. Mas Jerusalém significa o povo de Deus, a obra de Deus, a Jerusalém celestial, a obra de Deus. E são palavras de Deus, o Altíssimo, através do profeta. Porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor, diz o Senhor. Então, amados, o texto bíblico começa com essa... Não podemos dizer que é uma ordem de Deus, mas num bom sentido, né? É um desejo de Deus. Deus quer que o seu povo se alegre. O povo que habitava ali em Jerusalém, a cidade toda de Jerusalém, que a capital de Israel, a capital do povo de Deus, que eles se alegrassem. Se alegrassem. Deus mandou avisar isso, através do profeta Zacarias. E o apóstolo maior, ele fala sobre como é a nossa alegria no Senhor. Como está a nossa alegria no Senhor Jesus, a nossa alegria em Deus, né? E Deus se preocupa com isso, amados. Eu fico imaginando, os pais vivem em função dos filhos, né? É muito duro para um pai ver quando um filho está triste. A maior alegria dos pais é ver os filhos alegres. Não tem outra coisa mais gratificante para um pai, para uma mãe, ver que os filhos estão alegres. Eu lembro que, agora me veio isso na memória assim, que às vezes eu estava em casa, meus filhos eram todos solteiros, e
e às vezes eu estava estudando a palavra, com alguma atividade, e eu ouvia meus filhos que eles estavam na televisão assistindo aquele programa do Chaves. E eles riam, e com tanta alegria. Aquilo me trazia uma satisfação tão grande como pai. Eu ficava feliz de ver que meus filhos estavam rindo, felizes. Imagina como é Deus, amados. A preocupação de Deus para conosco. Ele quer que cada um de nós, mesmo que muitas vezes tenhamos circunstâncias difíceis, que nós possamos nos alegrar. E não existe, amados, alegria maior do que comemorarmos isso que o texto fala, né? Aqui, essa profecia do profeta Zacarias foi feita 500 anos antes de Cristo. Foi a época que esse profeta viveu, 500 anos antes de Cristo. E ele estava fazendo uma profecia que tinha duplo sentido, para dois tempos diferentes. Primeiramente, o povo havia voltado do exílio e eles estavam reconstruindo Jerusalém, que tinha sido destruída, né? E eles estavam preocupados com os muros, a proteção da cidade e tudo mais, porque já havia sido destruída pela invasão do exército inimigo, né? E era um problema sério naquela época, né? A segurança. E então Deus falou com o profeta, fala para o povo se alegrar, porque eu vou lá, eu vou habitar no meio deles, e eu vou ser o muro e a proteção deles, eu vou cuidar desse povo. O profeta inclusive teve uma visão, um pouco antes, nesse mesmo capítulo 2, e ele viu 2 anjos com um cordel, fala lá, que era uma espécie de uma fita métrica, um cordel de medição. E esses anjos estavam medindo Jerusalém, medindo tudo, toda a cidade, porque Deus tinha os planos. Mas isso foi uma visão, podemos dizer assim, alegórica, né? Mas a cidade estava em reconstrução. E Deus estava ali construindo a obra dele, com o seu povo, assim como Ele faz hoje conosco. Mas o templo, inclusive, tinha que ser reconstruído, estava totalmente destruído. E no sentido espiritual, amados, Deus faz isso conosco. O evangelista na sacristia, ele falava, mas por que esses anjos estavam medindo? Logo me veio no coração, Deus também faz isso conosco. O templo de Deus hoje, amados, não é a igreja, é o nosso coração. O nosso coração, né? A nossa alma é o templo de Deus. Deus quer habitar em nós, né? Em cada um de nós. E Deus também mede, Ele mede, né? Ele quer que haja espaço para Ele. Nós temos que ter espaço no nosso coração, na nossa mente, no nosso pensamento, nos nossos atos do dia a dia, da vida cotidiana. E como está a nossa alegria, amados? Como está a nossa alegria? É natural que muitas vezes talvez estejamos tristes, né? Todo mundo tem circunstâncias, né? Dificuldades, problemas, lutas, e às vezes a idade que chega, ou uma dor aqui, uma enfermidade, como eu falava, às vezes um problema familiar, um problema com os filhos, enfim. É muito difícil na vida material estarmos o tempo todo alegres. Às vezes vem problemas, vem lutas, e a gente passa por tristezas, né? Muitas vezes, né? E às vezes e nesses momentos vem pensamentos, né, na nossa mente, que ficam bombardeando a nossa mente, o nosso coração, né? E temos que lutar contra os pensamentos pessimistas, muitas vezes. Às vezes até vem de madrugada, né? Querer roubar o sono da gente, né? E muitos falam, mas às vezes não é pessimismo, é realismo.
pensamento realista mesmo de um filho de Deus, amados, não é as coisas passageiras que estão ao nosso redor acontecendo, ou acontecendo conosco, ou com alguém que amamos da nossa família. O verdadeiro pensamento realista é que somos filhos de Deus. Deus está construindo essa Jerusalém celestial lá, a nova Jerusalém, a nova Jerusalém. Como fala ali em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Depois eu vou ler. Essa palavra é maravilhosa, né? E tudo isso está reservado para nós. Esse é o nosso futuro imutável, não vai mudar. Deus tem feito, tem preparado tudo para nós. Ele já venceu os inimigos. Tudo que possa querer tirar, roubar a nossa alegria, Deus vai tirar fora, não vai ter ali. Isso já está garantido para nós, amados. Já está pronto. Lembram quando o apóstolo maior, naquele serviço divino, ali em São Paulo, perto do aeroporto, a última vez que esteve, ele falou que está tudo pronto, está tudo preparado já. Já está pronto, Deus já fez tudo, já está tudo pronto. Deus e Jesus. Só falta acontecer para nós. Vai chegar o momento que nós viveremos tudo aquilo. Já vivemos em parte hoje aqui, amados. Já vivemos. Então, a alegria no Senhor não pode ser um sentimento passageiro, frágil, ou que fica dependente das situações que estão acontecendo ao nosso redor na nossa vida. Não pode depender disso. Essa alegria em Cristo, ela está acima, ela transcende, ela está acima dos nossos problemas, dos momentos de tristeza que às vezes passamos, das lutas que enfrentamos, ou do peso da idade, né, que já estamos, que muitos podem estar, enfim. E muitos podem às vezes pensar, puxa, já estou muito velho, no fim da vida. Isso é uma vitória, isso tem que ser visto de outro ângulo também. Tem que ser visto que, como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, venci a carreira da fé. Isso tem que trazer alegria. A alegria em Cristo é isso, ela está acima dos altos e baixos da nossa vida, dos momentos alegres ou felizes da nossa vida. É natural que às vezes estejamos tristes por um problema ou outro, mas isso não pode roubar a alegria em Cristo. É um outro tipo de alegria que tem que estar acima de tudo isso. Ela tem que ser firme e constante no nosso coração, na nossa fé, né? Essa confiança em Deus e saber que Deus está conosco. Ele está conosco, Ele está medindo a gente o tempo todo. Ele coloca anjos ao nosso redor. Ele habita conosco, Ele habita em nós, e nós queremos estar junto com Ele, sempre. O apóstolo Paulo exortou aos filipenses, que também estavam passando por situação difícil. No capítulo 2, no capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo disse: regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor. O apóstolo Paulo falava isso sempre aos filipenses. Por isso, amados, temos que refletir muito a respeito disso. A nossa vida com Deus e com Cristo e em Cristo vai muito além de tudo isso, de todos esses problemas que passamos, né? Eu lembro que antigamente ouvíamos um servo muito querido nosso, que já está na eternidade. Eu não preciso nem falar o nome, mas vocês vão lembrar de que ele falava. Que a gente nunca deve chegar e falar assim para Deus: ó Deus, que grande problema eu tenho. Não. Ele falou, tem que ser o inverso. A gente tem que falar com o problema, ou com os nossos inimigos, né? Ô problema, que grande Deus eu tenho. Deus é conosco, amados.
O profeta Zacarias estava anunciando aqui a vinda de Jesus. Ele não estava só anunciando aquilo que Deus queria que o povo naquele momento soubesse, que Deus ia estar com ele, mas ele já estava profetizando o nascimento de Jesus, que aconteceria somente 500 anos para frente, né? Mas ele já estava profetizando, porque o texto fala: além da alegria, exultai e alegra-te, ó filha de Sião, ó povo de Deus, porque eis que venho e habitarei no meio de ti. Isso, amados, isso aconteceu em toda a sua plenitude quando Deus se encarnou no Filho, em Cristo Jesus, e nasceu e viveu entre nós, amados. Isso aconteceu no Natal, que nós vamos comemorar no próximo serviço divino, do dia 25 de dezembro. Então, foi aí que aconteceu isso. Deus verdadeiramente esteve entre nós, o príncipe da paz. Oh, que alegria, Cristo logo há de vir. E ele virá novamente, hein? Está muito perto. Esse hino também, ele serve para duas épocas, né? O nascimento de Cristo e o retorno de Cristo. Então, olha, amados, que maravilhosa essa palavra, né? Ela serve para 3 situações. Daquele momento da reconstrução de Jerusalém, que estava destruída, e o povo estava ali tentando reconstruir tudo. 500 anos depois, o nascimento de Cristo e, amados, o retorno de Cristo, que Cristo logo há de vir. Então, tudo isso, alegria no Senhor, alegria em Cristo, tudo isso tem que estar no nosso coração, né? Na nossa mente. Nós temos sempre, quando vier os problemas, as lutas, as tristezas, a velhice, seja o que for, a enfermidade, nada poderá nos afastar de Deus, do amor de Deus, como disse também o apóstolo Paulo. Nada disso. Nós temos que sempre ter essa consciência, Cristo logo há de vir, eu sou do Senhor, Ele é comigo, eu sou vencedor com Ele, em Cristo, eu sou vencedor. Combatemos também o nosso combate da fé, né? Nossa carreira da fé, mas, e da vida cotidiana também, mas a nossa grande graça e alegria e a nossa paz está nele, no Senhor, e Ele é conosco. O Espírito Santo, ele também revelou, né, ao profeta naquele momento as ações de Deus, o que Deus faria para ajudar o povo na reconstrução, em tudo, o que Deus ia fazer, né? E também estava revelando quem é Deus. Eu me lembro que no mês 10, quando teve o mês de outubro, né, nós tivemos o sermão de agradecimento, e ali falou, eu lembro que todo aquele mês o tema foi sobre a criação, a glória de Deus em tudo que Ele criou, e foi muito importante, amados, e é muito importante para nós temos consciência de verdadeiramente a grandeza, a glória de Deus, a grandeza de Deus, quem é Deus, e o poder que Deus tem, o poder da criação, no simples verbo, na palavra de Deus, onde Ele simplesmente ordenou que houvesse o universo, as estrelas, né? O dia, a noite, toda a vegetação no nosso planeta, a vida, tudo Deus ordenou com a sua palavra, o poder da palavra de Deus. Então, quando contemplamos, que nem no Salmo 19, né, quando contemplamos ali a glória de Deus em toda a sua criação, aí nós percebemos o grande poder que Deus tem e o quanto isso, amados, é maravilhoso para nós. E se nós pudermos compreender isso, a nossa confiança em Deus sempre aumenta.
sabemos que Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é conosco, mesmo que às vezes nós nos sentimos sozinhos. Um dos nomes de Jesus, né? Emanuel. Emanuel, traduzido para o nosso idioma, é um nome do idioma hebraico, mas traduzido para o nosso idioma significa Deus conosco. Emanuel. Porque verdadeiramente Deus veio, habitou conosco, viveu conosco, viveu numa vida muito simples, humilde, sofreu muito, teve fome, teve sede, amados, sofreu a injustiça, principalmente toda a injustiça, Ele sofreu sobre si, e também, amados, passou por tudo isso. São as ações de Deus. Jesus, Ele veio e também fez muita coisa por nós. Então, o texto de hoje, a palavra de hoje fala sobre a presença de Deus na pessoa de Jesus entre nós, tudo que Ele fez por nós, e a presença de Deus no Espírito Santo. Também, amados, no Espírito Santo, nós vemos a presença de Deus conosco. Jesus falou isso aos seus discípulos. Ele disse: eu enviarei o Espírito Consolador, e Ele vos anunciará tudo aquilo que há de vir, tudo aquilo que Ele ouvir no trono do Pai, Ele vos anunciará e vos dará o entendimento da palavra, da Sagrada Escritura. E no serviço divino nós sentimos a presença de Deus no Espírito Santo também, em nós e através da palavra.